Existe um nome novo, tá na moda, esse até tem um material, nos slides até tem um material diferente do que está no livro de vocês. Tem a mais, que é o nome governança. A gente está falando de governo, aí eu pergunto, e o que é governança? O termo amplamente divulgado, as pessoas confundem e falam como se fosse a mesma coisa, governo e governança. Não é bem assim. Na verdade, esse termo foi criado pelo Banco Mundial. A ideia mesmo é necessariamente de falar sobre capacidade governativa. Não é só verificar quais as políticas do governo, mas a forma que o governo exerce esse poder. É preciso levar em discussão três matrizes, três pilares. Eu tenho que ter, de um lado, o Estado, do outro lado, a empresa, e do outro, a sociedade civil. A ideia, e aí eu destaquei 3 palavras aqui, o que seria a ideia de governança? Essa nova geração de reformas, que tem como objeto a ação conjunta, levar a efeito de forma, aí vamos as palavras, de forma eficaz, de forma transparente, essa é a palavra de ordem, quando a gente fala de governança, é a transparência, de forma compartilhada. Não é mais de cima para baixo. As decisões não acontecem de cima para baixo, elas acontecem com a sociedade, com as empresas, com o Estado. Todos no mesmo patamar, na mesma altura. Porque aí você teria uma concepção de governança, uma solução inovadora. Porque quando a gente faz de cima para baixo, quem está de cima não sabe muito bem qual é o problema da base. Mas se você vai até a empresa, até a sociedade, pega conselhos, ideia de participação, de transparência, a gente tem uma concepção, sim, lógica, de governança, que é a palavra do momento. Então, quando vocês se depararem com essa terminologia, entendam. A lógica do Estado é buscar um desenvolvimento sustentável. Só que ele não pode ser com um único viés. Ele tem que ter, de um lado, a participação do Estado, sim, a representação da sociedade, sim, e a representação das empresas. Porque nós vivemos um modelo capitalista. Então, não adianta também querer discutir com o modelo. O capitalismo é monopólio, é um fato. Nenhum de nós aqui vai discutir ver um outro sistema. É um monopólio no sentido de que nós não queremos outro sistema agora. Nós vivemos o capitalismo. Então, a gente precisa democratizar o capitalismo, não mudá-lo. Dificilmente a gente consegue isso. E é uma tendência natural para todos os países. Hoje mesmo, as notícias dos jornais, que vocês devem ver mais tarde, amanhã também, do retorno das relações entre Cuba e Estados Unidos. Levando em consideração que, desde a guerra dos mísseis, na década de 60, o embargo econômico que Cuba vem sofrendo, hoje, eles começaram a flexibilizar isso. Por quê? Como disse anteriormente, o sistema capitalista ele é um monopólio. Não tem como voltar atrás, nada bem isolado. Nós vivemos um modelo global, como alguns teóricos chamam de aldeia global. Nós precisamos e dependemos uns dos outros. Vocês todos estão com produtos, com roupas, com equipamentos, que a maioria não sabe de onde veio. Por quê? Porque tem componentes do país inteiro, do mundo inteiro. Nós falamos hoje em âmbito global, não mais em âmbito local, nem mesmo nacional. A gente tem dificuldade até mesmo de reconhecer empresas nacionais, tendo em vista toda uma interdependência do Estado com os outros Estados. Aí a própria Constituição de organizações e instituições representativas dos países. Bom, gente, vamos falar sobre o Estado e mercado. Essa introdução ao conceito de mercado, lógico, os filósofos economistas, essa lógica de que esse mercado é um sistema de trocas. É um local onde eu tenho gente interessada em vender alguma coisa, como eu não tinha antes da sociedade capitalista, era difícil encontrar um local como esse. Mas com o desenvolvimento do mercantilismo, as feiras vão se montando. Escutando a história, algumas grandes feiras foram montadas, feiras de Flandres, Champagne, etc. E os mercantilistas, os mercadores, vem de mercadores, de mercado mesmo, aqueles que não tinham lugar ao céu nem ao sol. No sistema anterior ao capitalismo, anterior propriamente dito ao feudalismo, você tinha de um lado o senhor feudal, do outro lado o servo. E algumas pessoas foram desenvolvendo, criando riquezas, e elas nem eram uma coisa nem outra. Elas não tinham mesmo uma posição nas caixas dessa sociedade.
E aí, estas pessoas não tinham, por assim dizer, uma determinação própria, elas começaram a constituir, né, ou brigar por esse espaço, e se alinhar ao governo, então, em busca de outros mercados. Se for se tornando, montando, né, um modelo mercantilista, que não é necessariamente um sistema econômico, mas é a primeira fase do capitalismo, quando ele se desenvolve enquanto comércio. Depois ele vai para a sua fase industrial, né, até chegar à fase financeira, que é o que a gente está vendo hoje. Mas, assim, esse mercado ele vai se desenvolver quando esses agentes econômicos, leia-se, as pessoas que têm algum bem que está sobrando, vão se interessar em entender ou comprar alguma coisa. É interessante ter um local para fazer isso, porque quando não tem, você não sabe para onde ir. Naturalmente, os mercados se formam em regiões próximas. Vocês podem ver aqui em Teresina, por exemplo. O cara que vai botar uma concessionária, ele vai para uma região onde tem as concessionárias, porque todas ficam ali. Se você ficar muito destacado, você não consegue muita visibilidade. Quer comprar bombom, bala, doce, etc. Está lá no centro, onde tem um monte de loja pequena, tá todas elas vendendo naquele mesmo produto. Isso é natural. Elas se encontram lá para poder fazer a venda ou a prestação de um serviço, por assim dizer. Este mercado está sujeito a alguma forma de regulação. Essa é a lógica da gestão da regulação mesmo. Eu preciso de uma norma, senão fica cada um como quiser, a moeda que quiser, do jeito que quiser. Não pode. Tem que ter direito à normação. Qual é a moeda que vai ser utilizada? Como é que é permitido o pagamento? O que é aceito, o que não é aceito? Como é parcela? Enfim, tem alguma normalização com relação a isso. Não se iludam, não é porque o cara quer vender parcelado, só porque ele quer vender parcelado 100 vezes eu posso fazer? Não, não pode. Eu tenho que ter uma autorização do Estado. E aí depende da situação econômica do país. Não sei se vocês lembram, teve uma época, agora nós estamos vivendo um momento de crise e o crédito está difícil. Dólar 2,70 e pouco. Mas uma tendência de alta cada vez mais. Estamos vivendo um momento de crise. O Estado precisa interferir no mercado, por exemplo, diminuir o crédito, para que não tenha tanta inflação. Mas teve uma época que a gente já estava de maneira reprimida, o que é que o Estado fez? Liberou o crédito. É tanto que vocês viram um boom de carros, motos aqui na cidade. Está até difícil de andar. Antigamente a gente tinha picos 12 horas, 16 horas. Agora, qualquer hora, tem engarrafamento. Tanto carro no mercado, tanto crédito federado no mercado. Mas quem faz isso é o próprio Estado. Quem autoriza isso é o próprio Estado. Então tem que ter norma. E assim, este mercado ele não é uma coisa que é natural, ele não é algo que é da própria natureza, ele é algo que é constituído, que assim, regrado, com princípios pré-estabelecidos para poder funcionar. Não é uma coisa, vamos dizer assim, que naturalmente tenha saído do homem, não. Ele foi constituído para ser um local onde os agentes econômicos vão colocar os seus bens ou serviços para serem trocados. Então, isso seria o próprio conceito de mercado. Este mercado, a gente quando fala dessa concepção do Estado de mercado, a gente tem que entender que esse conceito ele vem do modelo liberal. E aí a gente fala do Smith. Quem foi esse Adam Smith? Que modelo, que matriz é essa? Na verdade, no século XVIII, lembrando a vocês que Smith escreveu no século XVIII sobre a riqueza das nações, ele escreveu outros livros antes, lógico, a teoria dos sentimentos morais anterior. Mas assim, foi com a Revolução Industrial, foi justamente meados do século XVIII, que o liberalismo econômico, enquanto modelo, enquanto matriz que a gente está defendendo agora, ele vai tomar a sua forma mais clara. E o que é que o liberalismo prega? A a ausência, a não necessidade. O Estado não interfere na economia. Por quê? Porque a economia ela não precisa de você. Ela se autorregula. Lembra da história dos aquecedores que eu falei para vocês? Agora, por que eu não vou botar uma fábrica de aquecedores aqui em Teresina? Porque a própria demanda daqui de Teresina não vai me permitir isso. Eu vou gastar dinheiro e não vou ter retorno. O Estado não precisa dizer isso para mim. A própria economia, o próprio mercado vai sentir isso. Necessariamente é uma política que naquele momento já faz todo sentido. Para eles, na verdade, para os liberais,
Smith como base, a crítica completa era ao mercantilismo e a qualquer intervenção e normatização que o Estado poderia ter. Lembrando a vocês também que ele lançou essas bases científicas da moderna economia política. Na realidade, existe uma economia antes e depois do Smith. Não é que não existissem economistas, mas a ideia e o conceito do liberalismo vai ser difundido com o Smith. Por que com o Smith? Por vários motivos. Não é, a representação dele foi na Inglaterra. A Inglaterra, quando já aconteceu a Revolução Industrial, ele não era inglês, mas ele estudou em Oxford. Ele, obviamente, teve todas as ideias de um cara que era da França. Ele foi à França e lá ele se familiarizou com a teoria de Quesnel. Quesnel, um médico francês, ele pensava a economia como um corpo mesmo, corpo humano. Até então, qualquer problema que acontecer, a economia está aqui, o modelo econômico está aqui. Eu tenho um problema pontual aqui no setor de fruta, do estrangeiro, o Estado fazendo determinada ação. No outro setor, acontece outro problema, o Estado vai fazer a mesma ação que ele fez anteriormente. Ele não via a economia separada, ele via a economia como um todo único. Antes do liberalismo econômico, se via a economia como um todo único. O que é que o Quesnel fez? Ele pensava a economia como um corpo humano. Então, no corpo humano, nós temos um corpo, mas a gente tem sistemas diferentes. Tem um sistema produtor, um sistema extrator, um sistema motor. Não temos vários sistemas, cada um tem a sua função. Agora, imagine vocês que cada um com a sua função somada representa o corpo humano. Então, o que ele fez foi exatamente isso. A economia é um todo, mas ela tem que ser pensada separadamente. Então, se eu tenho um problema de dor de cabeça, eu resolvo com um remédio. Se eu tenho um problema numa outra dor, eu vou fazer com outro remédio, não com o mesmo eu usei para dor de cabeça. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, aí o que ele fez? Ele separa a economia e a gente começa a pensar a economia em setores. Vocês vão estudar na geografia, vão ver falar setor primário, secundário, terciário, cada um com a sua função. Lógico que ele não falou desses nomes. Ele pensava no setor produtivo, setor não produtivo. Para ele, o setor produtivo é a terra, porque tudo antes do Smith lançar as ideias de sua teoria, a riqueza vinha da terra. E faz sentido também. Cada um de vocês está com roupa, tecidos diferentes. Mas, teoricamente, de onde veio esse tecido? Da terra. Seja seda, seja algodão, sei lá, tafetá que seja. Mas veio da terra. Aí você pega esse material, você usa a blusa e diz assim, essa blusa veio de onde? O que é que deu valor a ela? A terra. Essa é a lógica do pensamento anterior ao Smith. Aí o Smith chega e o que ele faz? Ele avança, ele supera os seus mestres, não é isso que Quesnel inovou, mas ele chega e vai além. Peraí, tudo bem, não vamos dizer que a terra não tem importância, mas o que faz ter valor o produto, na realidade, é o trabalho. O que fez essa roupa ter um custo diferente é o trabalho que foi feito nela. O tecido deixou de ser tecido. O fio de algodão foi usado para trabalhar foi feito a blusa. Ele deixou de ser algodão? Não deixou. Mas ela tem outra forma. E essa forma é dada pelo trabalho. Então aí ele mudou. Aí ele lançou uma grande teoria. Por isso ele é revolucionário nesse sentido. Por quê? Porque ele vira a página e lança as bases da economia moderna. Olha, a principal riqueza, na realidade, é o trabalho. Ele faz a seguinte pergunta no seu livro As Riquezas das Nações, aquele slide anterior era a capa do livro. Quais são os fatores responsáveis pela riqueza das nações, pelo crescimento, enfim? Quais são os fatores que impedem o desenvolvimento da sociedade composta de pessoas essencialmente egoístas? Sim, porque ele também lança a teoria do egoísmo. Ele diz, todos nós somos naturalmente egoístas. Ele diz, até a frase do livro dele vai estar aí. Não é da benevolência do açougueiro, aquele bonzinho que ele vai fazer comida do padeiro. Não, é porque ele quer vender. Ele quer vender porque ele quer algo dele. Na verdade, todos nós, essa é a concepção lógica. O indivíduo realiza o seu próprio interesse e agindo assim, ele serve de um modo muito mais eficaz no interesse da sociedade. Aí ele diz, a
massa, né? É como se a sociedade estivesse sendo conduzida, estivesse sendo conduzida por uma mão invisível. Uma mão invisível que chega aqui e diz, ó, ninguém pode vender aquecedor porque não vai ter demanda para isso. Não foi o Estado que ele disse. Ele é chamado de mão invisível, o próprio mercado, a própria regulação da sociedade em si. Então, para Smith, este mercado é regido por leis que são diretamente associadas ao caráter egoísta do ser humano. E nós somos egoístas por natureza. E é uma característica do capitalismo. A gente sempre quer o melhor. Mesmo em sala de aula, não sei se isso aconteceu já com vocês. A gente tem muito, aí tira uma nota razoável na prova, o colega do lado tirou 10. Você tirou uma nota baixa, poxa vida, tirou 10, tem que estudar mais. Eu tenho que estudar mais porque eu tenho que tirar uma nota melhor. Estou falando da lógica, infelizmente alguns não pescaram. Mas assim, eu estou falando da lógica egoísta. Se eu quero tirar uma nota melhor com o meu colega, eu vou estudar mais. E eu estudando mais, eu vou aprender mais. Consequentemente, a nota vai melhorar. Então, essa é a lógica egoísta que o Smith vai esse caráter egoísta, essa característica do liberalismo do Smith. E a principal riqueza, eu já disse para vocês, é o trabalho. É o trabalho que faz um monte de madeira solta, jogada, prego, ferro, se transformar nessa mesa que vai ser levada ao mercado e que vai ter um valor a mais. Esse valor a mais é justamente a inserção do trabalho. A teoria dele, vamos dizer no livro dele, não é da benevolência, do padeiro, do cervejeiro, que eu espero que saia meu jantar. Não. É do empenho deles em promover o seu próprio auto-interesse. Qual é o auto-interesse deles? Vender. Então, eles vão promover o auto-interesse deles e eles vão produzir para que eu possa consumir e certamente sair do meu jantar. Então, essa é a lógica do Adam Smith e a riqueza das nações. Aí ele diz: o mercador, o comerciante, movido apenas pelo seu próprio interesse egoísta. Ele é levado por uma mão invisível, né, a promover algo que ele nunca fez, que nunca fez parte do interesse dele. Fazendo a parte dele, cada um faz a sua parte, a gente acaba levando o bem-estar geral da sociedade. Essa concepção que ele trabalha a teoria do egoísmo. Bom, em resumo, para Smith, ele diz assim: Estado, não interfira. Por quê? Porque você não é necessário, o mercado se auto-regula. O mercado é como a água que desce. Todo mundo já deve ter visto, ouvido, sentido. A correnteza daqui, a água encontrou um obstáculo, ela vai para outro caminho, para continuar descendo. Não é assim? Essa é a mão invisível. O mercado não encontrou uma solução, pois ele vai procurar outro caminho, mas alguma coisa vai acontecer. Porque você, Estado, não precisa interferir, o próprio mercado vai fazer isso. Mas se em algum momento que o Estado precisa interferir, sim, tem uma função que tem que ter. Eu preciso de proteção, eu preciso de justiça, eu preciso de manutenção das instituições. Então, quando eu digo ausência do Estado, é ausência na economia. Quando eu digo ausência do Estado, eu não estou retirando a posição e a função dele de intervenção na justiça, propriamente dito. Lembrando a vocês que a gente está falando aqui no auge do século XVIII, ainda de revoluções, de conturbações sociais, era preciso manter a força. Então, eu precisava dessa função do Estado. Mas o comércio e a indústria tem que ser livre. O Estado não interfira sobre esse caso papel. Desde que eu faço o que eu quiser produzir, eu monto a empresa que eu quiser montar, já que a não intervenção do Estado é regulada, já que a mão invisível é suprema. Então, necessariamente, a solução para o funcionamento da economia é a livre iniciativa, é a divisão do trabalho. Está na nossa Constituição, inclusive, a livre iniciativa, enquanto fundamento. Nossa Constituição é liberal. É liberal no sentido que ela diz: a economia tem, sim, que ser regida pela livre iniciativa.